Vale a pena, meu irmão. Eu queria que você... Santo, santo és tu, Pai. Glória. Colocasse a mão no seu coração. Deixasse Deus falar com você. Eu sou um milagre para estar aqui nessa noite. Quando minha mãe faleceu, que eu fui parar dentro de uma caixa de lixo, eu pensei em tirar minha vida várias vezes. E Deus, Ele não deixou isso acontecer. Eu queria que você entendesse o que é ter Deus na sua vida. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Nunca houve noite que pudesse pedir ou nascer o sol e a esperança. E não há problema que possa impedir a glória de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse pedir ou nascer o sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Haverá um mar dentro de mim, vem descer no rio para me dar a vida. Esse rio que manda lá da cruz, do lado de Jesus. Eu quero que você venha pra cima. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída. Você fica inspirado no coração. Fazia tempo que eu não chorava dentro de um culto, foi naquela hora que a menina louvou.
Coloque sua mão assim, em nome de Jesus. Deus fala comigo assim, uma coisa assim, diz, olha, presta atenção no chamado que eu tenho na tua vida, que não é a primeira vez que eu falo contigo. E Deus fala comigo assim, que tu está fazendo hora extra a não exercer o teu chamado. Deus fala assim, diga para minha filha que eu vou começar a juntar os pedaços do coração dela e colocar no lugar. E lembre a ela que ela não é um pedaço de carne para o diabo rachar, que faz o que quiser com ela. Diga para minha filha que eu hoje vou afastar pessoas dela. Diga para minha filha que o homem quebra aliança, mas eu faço aliança com ela nessa noite. O título da mensagem é renovação de aliança. Mas não existe aliança se não tiver propósito de família. E não existe aliança se não tiver a presença de Deus. E Deus fala comigo assim, olha, está na hora de tu levantar a mão para tu ver que Deus fala contigo. O teu sentimento é de abandono, o teu sentimento é de arrependimento. Só que Deus diz para mim assim, olha, até na hora de sair de casa, aleluia, para si mesmo as coisas não mudam. Perguntou para si mesmo que as pessoas te machucam, acha que pode fazer o que quiser com a tua vida. Só que Deus fala assim, cuida da tua vida sentimental, que a vida espiritual tua Ele está cuidando nessa noite. Porque este culto foi marcado para você. Escute uma coisa, eu vou pregar nesse tanto que eu sou meio doido. Eu acho que eu saí da rua e não fiquei bom ainda. Quando a menina louvou aquele louvor lá, eu tive que tomar vergonha na minha cara de novo e entender uma coisa. Que Satanás não tem poder de parar nem o meu sonho nem o teu. O diabo não tem poder de parar a minha vontade nem a tua. O diabo não tem poder de quebrar a aliança que Jesus faz, não. Porque a Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 25 que o noivo vai vir à meia-noite, mas a noiva precisa estar preparada para fazer essa aliança. E quando a noiva ela se prepara para fazer essa aliança, não há Golias que faça ela ser quebrada, não há barreira que vá fazer ela ser quebrada, não há muralha de Jericó que não caia, não há mar vermelho que não se abre, não há fome no deserto para que Deus não venha prover o alimento, não há sede no deserto para que Deus não venha fazer água sair da rocha. Aleluia. Eu vou pregar sobre família, e para pregar sobre aliança eu vou entrar no texto neste ano. Escute aí, filho, peça um pouquinho que eu começo a pregar neste ano. Quando Deus ele ouve a oração de Oséias. Escute aqui uma coisa, pastor, o que é que tem a ver com a renovação de aliança? Como é que vai existir uma aliança se não tiver um propósito no joelho? Como é que vai ter uma aliança, uma renovação de aliança se não tiver tido um casamento? Se não existe um noivo, se não existe uma noiva? Oséias ele está orando e pedindo uma família. Em Oséias capítulo 6, versículo 10, Deus começa a responder a Oséias, pega aquela mulher na casa de prostituição e toma ela como tua esposa. Pastor, não entendi nada. Você vai entender agora há pouco. Deus está preparando a sua aliança e não importa o terreno que você vai pisar, não importa quem você seja no passado, Ele faz aliança contigo nessa noite. Oséias ele vai fazer o que Deus manda, faz uma oração, ele agora tem o que Deus está mandando ele fazer. Ele entra dentro da casa de prostituição, pega aquela que tem menos valor, assim como Deus manda, toma ela como sua esposa. Sabe o que eu aprendo com isso? Quando eu estava dentro de uma caixa de lixo, Deus mandou alguém ir lá e dizer: toma como tua esposa, porque a partir de hoje vai me pertencer, não vai mais pertencer ao mundo. Oséias vem para sua casa, forma uma família. Agora essa mulher, ela por causa de um momento, essa mulher por causa de um desejo momentâneo, ela sai da casa, da própria casa, larga seu esposo, seus filhos, sua família e volta lá para a casa de prostituição. E Deus já está ouvindo Oséias orar. Eu vou começar a pregar neste ano em nome de Jesus. Oséias está orando no canto e reclamando e dizendo a Deus: Senhor, o Senhor me deu uma mulher que me traiu, o Senhor me deu uma mulher que abandonou a casa, o Senhor me deu uma mulher que não quer nada mais com a família. Aí Deus fala para ele assim: ele vai buscar porque te pertence, vai buscar porque tu tem uma aliança com ela, vai buscar que ela ainda é tua esposa, ela é tua. Pastor, não estou entendendo nada. Deus ele me arrancou, o pastor Cristiano, da caixa de lixo, arrancou alguém daqui de um bar,
arrancou alguém que está aqui da prostituição, arrancou alguém que está aqui das drogas, e por causa de um momento, nós largamos nosso chamado, por causa de uma dificuldade, largamos a presença, largamos o noivo e voltamos a provar as coisas do mundo. Pastor, que tem a ver com família, você vai entender distante. Na terceira traição, estou falando primeiro do dono da casa, que é Jesus, depois nós vamos falar do resto. Quando a terceira traição dessa mulher, Oséias tem que trabalhar 5 anos e 10 meses para pagar a dívida, para trazer de volta aquilo que já era dele. A esposa era de Oséias, ele tinha uma aliança com ela, mas ela na terceira traição, ela faz uma dívida com seu amante. Aprenda aqui uma coisa, o que Deus quer falar com a igreja nessa noite. Quando foi expulso do jardim do Éden, o homem, ele criou uma dívida com Satanás, ele criou uma dívida com o diabo. Mas quando Deus ele vê essa situação, ele diz: foi eu que criei, foi eu que formei, eu tenho aliança. Ela está no mundo, ele está no mundo, mas me pertence, eu vou buscar que ainda é meu. Agora Oséias trabalha, vai pagar por aquilo que era dele. Agora Deus ele vai pegar e mandar Jesus, seu único filho, para pagar a dívida, para trazer de volta para dentro da casa aquilo que já era dele, que ele tinha formado naquela igreja. Aleluia, glória a Jesus. Vou fazer uma oração para eu começar a pregar. Coloque a mão para cima aí em nome de Jesus. Tem está dizendo assim, chamaram doido para cá hoje, ele vai ser só com Deus. Além de doido, analfabeta, é só Jesus na causa. Só Deus aqui para fazer a obra. Viu? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que eu venha diminuir, o Senhor venha crescer nesse lugar. Eu te peço que o teu nome desapareça, mas que o teu venha ser lembrado a partir de hoje. Eu te peço que não seja a minha palavra, mas que seja a tua. O Senhor venha colocar esse manual no meu coração, no coração da sua igreja, que é o manual para chegar do céu. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Eu sou desse jeito, primeiro apresento o dono da casa, abra a palavra de Deus em nome de Jesus. O livro de 2 Reis, capítulo 4. Eu vou terminar a mensagem no texto que foi me dado. Se preocupe não, em nome de Jesus. É porque a viúva não pode ficar sozinha nessa noite. Amém? 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Glória. Eu não estou enxergando bem, é porque esse negócio se converte hoje, em nome de Jesus. Amém? Quem achou diz amém. Amém. Certa mulher das mulheres do discípulo dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabe que ele temia ao Senhor, e chegando o queredor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Amém? Sente aí em nome de Jesus, mas deu glória. Glória a Deus. Aleluia. Agora entenda aqui uma coisa. Eu estou falando de uma mãe. Eu estou falando de uma esposa. Eu estou falando que a Bíblia relata como coluna. Agora que é para quem é mulher forte de oração. Uma mulher que ela tem oração, uma mulher que tem joelho no chão, uma mulher que é forte de espírito. O teto vai balançar para a tempestade, mas vai ficar de pé porque a coluna não cai. Eu estou falando aqui agora de uma mulher que quando ela começa a crescer, ela começa a projetar. Toda mulher, quando ela começa a se tornar adolescente, dependendo da criação, se for a minha criação antiga, começa muito cedo já a projetar um casamento, começa a projetar uma família, começa a projetar filhos. Começa agora uma mulher que tem espírito, uma mulher que vive em oração. Ela agora começa a colocar o seu projeto em propósito no joelho. Glória. E quando ela começa a fazer isso, ela começa a querer o melhor noivo, ela começa a querer a melhor roupa, ela começa a querer o melhor casamento, o melhor altar, a melhor igreja, a melhor festa. Ela começa a arquitetar isso aí para o futuro dela, começa a planejar isso. Pastor, não estou entendendo nada. Eu estou falando de um noivo que virá meia-noite e vai servir um grande grito. Eu estou falando de um noivo que vai vir e eu e você precisa estar preparada. Não é uma luta pequena que vai nos tirar do nosso chamado. Não é uma luta pequena que vai tirar eu e você da nossa casa. Não é uma luta pequena que vai tirar eu e você da nossa família. O que eu estou querendo
para passar para a igreja nessa noite é que Deus está falando que aonde tem propósito ainda tem esperança, aonde tem joelho ainda tem o Espírito Santo habitando naquele lugar. Ela agora começa a orar, ela começa a fazer um culto na sua casa. E quando ela começa a fazer um culto na sua casa, a Bíblia relata em um momento que Eliseu vai entrar dentro da casa da viúva. Não, ele vai passando na rua e ouve um barulho. E quando ele ouve esse barulho, ele chega até ela perguntar. Ele chega até ela e pergunta: o que é que você tem em casa? Glória. Ela diz assim: eu tenho uma botija de azeite, eu não tenho nada, mas eu tenho uma botija de azeite. Aleluia. Pastor, não estou entendendo nada. Para você ter sua família debaixo da promessa de Deus, você tem que ter vida com Ele. Aleluia. Você vai entender agora. Daqui a pouco você vai entender o que Deus quer falar nessa palavra. Para você ter sua família debaixo das promessas, você tem que aceitar o chamado de Deus na tua vida. Quando a Bíblia relata que ela começa a dialogar com o profeta manda só ela ir a algum lugar. Sai para a rua, vai em qualquer lugar, vai no teu vizinho. Algumas traduções pede vasilhas, outras não. Ela diz assim: pegue muitas vasilhas e não poucas. Quando ela vem com tudo isso, ele chega para a viúva e diz assim: entra dentro do teu quarto, fecha a porta e derrama o azeite sobre o vaso. Agora você vai entender. Uma família que está debaixo da promessa é uma família que está debaixo do propósito. Amém? Mas só que a Bíblia vai relatar, se você abrir 2 Reis capítulo 4, deixar aberta, que ela vai colocar as vasilhas enfileiradas. Outra tradução, o vaso em posição. E o vaso que está na posição é vaso cheio de azeite. O vaso que está na posição é um vaso cheio de presença. E eu nunca vi um vaso cheio de presença para se rachar. Você vai entender agora. E quanto mais ela derrama o azeite, mais Deus transformava aquela casa. E quanto mais ela derrama o azeite, mais Deus multiplicava naquele lugar. Mas não era só o azeite que fazia o efeito. Não era por causa do azeite que tinha na casa que aquele Deus operou naquele lugar, não. Quando o profeta diz: vá na casa dos seus vizinhos e coloque em posição o nosso posicionamento, a nossa atitude para Deus, muda nosso cativeiro. Entenda, igreja de Jesus aqui. Quando o crente ele se posiciona, quando o crente tem atitude, quando o crente ele para de churumigar no canto e começa a colocar a mão no arado, quando o crente ele começa a se posicionar: eu estou no deserto, mas eu conheço um Deus que traz maná do céu. A gente tem que aprender uma coisa, que quando o filho pródigo ele sai da sua casa, do seu pai: eu vou voltar na viúva, não vai ficar sozinho não, já, mas já eu volto nela. Aí mandou risada ali agora. Entenda uma coisa, quando o filho pródigo ele sai da sua casa, primeiro pai e mãe têm obrigação de ensinar o seu filho a andar em caminho reto. Primeiro pai e mãe têm obrigação de ensinar o seu filho que debaixo de propósito, debaixo do joelho, com a cara no pó, vai ter milagre na vida dele. Ele agora sai da sua casa, vai gastar tudo quanto tinha. Ele começa agora a cuidar dos animais dos outros. Ele começa, em nenhum momento a Bíblia diz que ele come as bolotas do porco. Em nenhum momento a Bíblia relata que ele comia as comidas do porco, não. Mas ele chega a desejar de tanta fome que tinha. Só que em Lucas capítulo 15 vai dizer que ele se levantou e veio ter com seu pai. Olha a atitude do crente, como é que muda a história. O crente que ele fica dizendo: mas Deus não faz nada por mim, mas a minha casa não muda. Não, está faltando uma atitude. Está faltando uma atitude. O que Deus está falando aqui está faltando uma atitude. O filho pródigo, a Bíblia relata, e ele levantou e veio ter com seu pai.
A atitude de ele se levantar, de se posicionar, aproximou ele do milagre. Em Marcos 5:28 está escrito, lá está escrito, e ela falava consigo mesmo: se pelo menos tocar as vestes do cordeiro, ela ficaria curada. Está escrito. Eu estou no chão, eu estou sangrando, minha casa se rachou, mas se eu tiver propósito e atitude, Deus restaura, Deus transforma, Deus cria um novo dia, Deus cria um novo amanhã, Deus transforma a minha vida. Mas se eu tiver atitude para Jesus, a tua atitude que vem aqui hoje, levanta sua mão direita que eu vou profetizar na tua vida. A tua atitude que chega aqui neste lugar hoje, é Deus que vai transformar essa tempestade. Eu tenho o costume de falar uma coisa: crente de movimento é um crente que tem tempestade na vida dele, é um crente que aprendeu a ter momentos. Mas eu prego para uma igreja que está acostumado a ter momentos com Deus, não é no movimento, mas é no propósito e no joelho. Agora essa mulher ela começa a derramar o azeite. Agora eu queria olhar para a cara do fofoqueiro, para a cara da fofoqueira, que dizia que ela não ia adiantar nada, que dizia que ela está rolando em vão, que olhava para a casa dela e dizia: caiu o teto, caiu a casa, que olhava para os filhos dela e dizia: não tem jeito, não para com as drogas, que olhava agora para o marido dela e dizia: se esse aí não para de beber, não para de fumar droga, que ele olhava agora para a mulher e dizia: se essa mulher não tem jeito, ela não muda. Agora eu vou ensinar uma coisa para a igreja de Cristo aqui. Quando eu e você sai da nossa casa, a gente, no nosso propósito de cabeça é entrar dentro do templo, não é verdade? Crente que entra dentro do templo sai de qualquer jeito, mas o crente que entra no culto, ele sai de cabeça erguida. Ele sai de cabeça erguida. Agora entendo, pastor, me explica o que é entrar no culto. É entrar no culto e entrar dentro da palavra e do Espírito. O que eu estou passando para a igreja nessa noite não é falar de pecado, porque em nenhum momento Jesus ele falou de pecado. Jesus ele pregava arrependimento e salvação. Jesus ele pregava do reino. E ele dizia assim: eu sou o caminho, verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. O que eu aprendo com Jesus nessas palavras é que ele dizia: a minha palavra é a verdade. Aleluia! A igreja, o templo é o caminho. E eu sou a vida. Para chegar até Jesus, para chegar até Deus, nós temos que estar acreditando na verdade. Entenda uma coisa aqui: em nenhum momento o meu Jesus que eu prego nessa noite, ele chegou e viu um aleijado no chão e para dizer assim: isso aí foi teu pecado. Em nenhum momento esse Jesus que eu prego nessa noite, ele olhou para alguém que estava cego e disse assim: você não está enxergando porque você pecou. Em nenhum momento Jesus ele passa por alguém ou por lá na casa de Zaqueu e diz: ele não desce daí não porque tu está em pecado. Eu estou pregando de um Jesus que ele diz assim: todo aquele que nele crê e se arrepender será salvo. Eu estou pregando sobre um Jesus que ele olha para cima e diz: ei Zaqueu, eu estou aqui para entrar na tua casa, não é aí em cima. Eu não estou nessa árvore cheia de espinho, aonde eu passo, aonde eu ando, eu limpo o espinho, eu abro porta, eu transformo, eu levanto, eu trago alegria. Esse Jesus é esse que está aqui dentro. Mas no Velho Testamento dizia: virar a vida o Filho do Homem, virar o Cordeiro para salvar a humanidade. Entramos no Novo Testamento e se cumpre aquela profecia. É tanto que quando Judas traz Jesus e dá um beijo no rosto dele, e Judas chega para Jesus porque sabia o tamanho do poder daquele homem. Judas ele sabia que Jesus poderia se salvar. Aí ele chega e diz assim: salva-te, mestre. Sabe o que é que Jesus fala? Não. Tem que cumprir a escritura do profeta.
Só vai cumprir algo na minha vida e na tua quando Judas se apresentar. Só vai cumprir algo na minha vida, no meu ministério e no teu quando Judas se posicionar. Se Judas se posiciona, porque eu e você não vai se posicionar nessa noite para Deus. Deixa eu botar na viúva aqui para não ficar sozinho. E ela começa a derramar o azeite. Enquanto mais derramava, mais Deus agia. Enquanto mais derramava, mais Deus multiplicava. Eu não sei porque Deus está me trazendo ajuda de novo aqui. Quando a gente vai olhar para a história de Acabe, eu vou voltar restante sobre a família. Estou falando ainda sobre Judas, estou falando sobre escolha, estou falando sobre fidelidade, eu estou falando sobre traição que nesse mundo vai ter. Mas eu estou falando de um Jesus que perdoa, liberta, transforma e salva. Glória a Deus. Eu estou falando de um Jesus que jamais vai te abandonar. Quando Acabe ele vai trair Josafá, quando Acabe tenta fazer uma aliança com Josafá, quando Acabe oferece os filhos um ao outro para que se casasse, para que formasse uma família, para poder ter uma aliança com Josafá, sabe por quê? Quem não tem o Espírito Santo não quer pagar preço para ter, que nem você quer entrar de fininho. Agora Acabe ele marca um jantar, senta com Josafá na mesa, oferece os filhos um ao outro, a fazer uma aliança, se juntar os dois reis, porque os reis eram divididos naquela época, e Acabe sabia que o reino dele ia perder a guerra, porque não tinha a presença de Deus. Agora entenda aqui uma coisa, mas se Acabe sabia que precisava da presença de Deus, por que ele não andava? É porque não queria pagar o preço, não queria colocar no joelho, não queria colocar a casa em ordem, não queria colocar a casa diante de Deus, porque ia ter renúncia. E sua esposa jamais renunciaria. A sua esposa jamais ia entrar nos ensinamentos de Deus. Agora ele começa a planejar uma coisa. Todo rei, quando ia para a guerra, ele ia de frente. O rei ele ia na frente dos seus soldados. E ele tinha a roupa diferenciada. A roupa do rei era uma roupa que era notada de longe. Agora Acabe começa a planejar. Eu fiz uma aliança com esse idiota. Eu fiz aliança com esse coitado. Isso tem muito Acabe que se senta comigo, com você na mesa, e olha para mim, para você e diz assim: eu estou fazendo uma aliança com esse coitado, mas não sabe aonde eu vou colocar ele. Tem Acabe que está pensando que Deus ele não está vendo. Agora Acabe diz assim: olha, tu sabe que nós vamos ter que ir na frente, então eu vou deixar tu tomar dianteira, mas eu estou logo seguindo atrás, viu? Agora Josafá ele tinha a presença de Deus, tinha intimidade, tinha propósito. A casa de Josafá não foi levantada de qualquer jeito. Josafá não tinha uma aliança com qualquer um, ele tinha uma aliança com Deus. Ele conhecia o Deus que ele tinha feito a aliança, ele foi sem medo. Ele colocou sua roupa de rei de guerra e foi na frente. Agora Acabe ele começa a se disfarçar. Olha para tu ver aqui o que Deus está falando. Acabe ele veste uma roupa igual a soldado. Ele entra no meio da multidão. Ele começa a ficar junto com seus soldados. Ninguém conhecia Acabe, porque Acabe estava vestido de soldado comum. E Acabe, para ser notado, tinha que se vestir de rei. Acabe disse: pronto, eu planejei. Se ele cair, o exército todo fica comigo. Eu posso fazer uma aliança com o inimigo e eu vou ficar vivo. Sabe o que Acabe faz comigo e com você? Ele coloca eu e você perante a guerra. Ele entra no meio da multidão. E esse Acabe entra disfarçado. Agora vem aqui uma coisa, tu vai entender. Eu e você somos Josafá. Fizemos uma aliança com Deus, não foi com o homem. Quando eu e você se posiciona, quando eu e você se coloca para guerrear, Acabe acha que enganou, Acabe acha que planejou, Acabe acha que mentiu, Acabe acha que te derrubou, acha que está escondido. Agora eu vejo Deus atirando uma flecha. A Bíblia vai relatar que ele pega uma flecha e atira para cima. Não tinha algo certo na visão do ser humano. O soldado ele atira a flecha para cima.
E essa flecha vai direto até Acabe. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Quando eu e você se posicionar, quando eu e você se colocar na dianteira, quando eu e você começar a guerrear, é Deus que vai achar Acabe no meio da multidão. Não precisa se preocupar não. É Deus que vai achar Acabe no meio da multidão. Ele pode estar disfarçado de crente, ele pode estar disfarçado de mulher, ele pode estar disfarçado de saia, mas Deus vai achar no meio da multidão. Você é Josafá. A sua casa não fez uma aliança com qualquer um. A sua casa não fez uma aliança com o homem. Agora vamos aqui uma coisa. Não, o povo vai ficar sozinho. Eu estou ficando sem voz. Essa mulher começa a derramar o azeite. A Bíblia relata que ela pede mais vasilha para o seu filho. A Bíblia relata que assim, traz mais vasilha. Ele disse, não, mas não tem vasilha mais não. Não tem mais vasilha, tem não, mas tem presença ainda na casa. Não tem mais vaso para ser cheio, está cheio, está desborrotando o azeite, mas ainda tem presença na casa. Aleluia. Glória a Deus. Diga uma coisa, eu dei uma pregação sobre os vasos. Eu sempre prego no dia de formatura, mas no dia da formatura desse, eu prego sobre os vasos. Existem 4 tipos de vasos: o vaso de prata, o vaso de madeira, o vaso de barro e o vaso de ouro. 4 tipos de vaso. Se você comprar uma placa, ela vai vir brilhando. Lá na avenida, está brilhando, não está? Se você usar, começa a ficar fosco. O vaso de prata, ele é impróprio para guardar o azeite. Sabe o vaso que chega lá na tua casa? Sabe o vaso que chega no teu trabalho, pegando, batendo em teu ombro? Sabe o vaso que chega dentro da igreja, que ele faz e acontece? Daqui a pouco ninguém nota, ele tem que arrumar uma quizumba para poder ser notado. Ele tem que arrumar alguma confusão para poder que alguém note ele. Esse é o vaso de prata. Então ele não serve para guardar o azeite, porque ele vai ficar fosco. Porque a prata, se bater o líquido, a água, qualquer coisa, ela vai perder o brilho, porque ela não serve para guardar o azeite. Se você pegar um pedaço de madeira e colocar no sol, a temperatura do sereno vai rachar. Vaso rachado não serve para guardar o azeite. E com a madeira não serve para fazer. Aleluia! O vaso de ouro é aquele que só ele faz. Se ele não tiver com o microfone na mão, nada acontece. O vaso de ouro é aquele que só ele brilha. O fulano pregou, mas pregou errado. O fulano louvou, mas louvou errado. Só vai o louvor, só chega ao céu se eu louvar. Só que se bater a temperatura, o outro derrete. Ele não serve para guardar o azeite. Ele só serve para estar de enfeite. Ele não serve para ser usado. Botar o azeite, botar o fogo do Espírito Santo, como Elias orou, e o fogo desceu, vai derreter. Agora Deus vai, olha, presta atenção numa coisa aqui. Entra ainda na mensagem da viúva, coitadinha, não está lá sozinha não, vou chegar lá. Glória. Você já tem uma coisa. Deus ele vai pegar algo aonde foi esquecido. Deus ele vai pegar algo onde cria mato, onde jogar no lixo, aonde ninguém quer, a matéria-prima que ninguém dá valor. Ele pega o barro. É um barro de argila. Não é um qualquer barro. É um barro separado, é um barro específico. É um barro escolhido. E ele agora vai formar um homem. E quando ele cria o homem, ele começa a fazer sua imagem e semelhança, quando a Bíblia fala. Agora Deus ele diz assim, não, é uma criatura. Eu tenho que mudar esse negócio. Se eu sou criador, não posso ter criatura. Então Deus ele sopra na narina do homem com fôlego de vida. Agora nós não somos mais criatura, fazemos parte do Criador, nós vemos dentro de Deus. Agora nós somos diferentes. Agora, pastor, o que é que tem a ver com o vaso que você estava falando? É um vaso que é feito pelo oleiro. É um vaso que tem que ter liga. Se você pegar um barro ali, pode colocar água que ele diminui. Pega um pouco de barro ali. Se coloca água, ele diminui. Se colocar o azeite no vaso de Deus, ele fica pequeno na visão do homem mais grande do mundo. Agora o oleiro ele vai começar a amassar, vai começar a misturar esse barro. E quanto mais ele mexe, mais dá liga da mão.
Vou prestar atenção em uma coisa aqui. Enquanto mais amassa, mais vai dar liga no espírito. Enquanto mais amassa, mais vai para o joelho. Enquanto mais amassa, mais vai para a oração. Enquanto mais amassa, mais busca a palavra. Enquanto mais amassa, mais dá liga com o espírito. Aleluia! Agora o vaso está pronto. É o único material que o oleiro faz o vaso. E a primeira coisa que o oleiro faz, ele coloca na fornalha para ganhar resistência. Você vai entender o que Deus vai falar aqui agora. Aleluia! Deus, ele te pegou aonde ninguém queria. Deus, ele foi te buscar aonde ninguém dava nada. Ele te colocou dentro da casa, ele te amassou, ele te limpou, ele te colocou um vaso. Mas pastor, o que é que tem a ver com o vaso do oleiro? A Bíblia vai dizer em Jeremias 18, versículo 4, que o vaso se quebra na mão do oleiro e o oleiro começa a retornar a fazer o vaso novamente. Se você pegar um vaso, pode comprar qualquer vaso aí, você coloca uma essência de azeite, deixe passar um tempo, jogue fora na porta. Eu já fiz isso. Pode jogar fora na rua. Deixe passar um dia só e sereno. Pega um pedaço do vaso para ver se não tem cheiro de azeite. Entendeu nada? Deus, ele pegou, te amassou, te formou. A pastora, eu estou quebrado. Meu marido não muda, minha esposa não muda, meu casamento não dá certo, minha financeira não mudou. Eu estou quebrado, eu estou no chão, mas ainda tenho cheiro na presença de Deus. Ainda tenho cheiro do azeite. Deus está falando, nem está no chão, mas ainda tem a minha presença. Aleluia! Está quebrado, mas ainda tem o meu cheiro. Glória a Deus! Está no chão, está chorando, está desistindo, mas ainda tem o meu chamado. Aleluia! Precisamos entender uma coisa, que quanto mais eu e você é quebrado, mais a presença de Deus vai agir na nossa vida. E quanto mais eu e você é quebrado, mais tem propósito na nossa família. Você quer renovar a aliança com Deus nessa noite? Eu vou meditar no último versículo. Deus falou comigo assim, eu falei, Senhor, para renovar a aliança, Deus falou que você vai levar uma palavra diferente. Porque não existe aliança se não tiver propósito, não tiver família. Não existe aliança se não tiver noivo e noiva. Não vai existir uma aliança se não tiver um casamento. Não vai existir uma aliança se não tiver vida comigo. Entenda aqui uma coisa. Muitos chegam aqui quebrados. Muitos chegam aqui hoje para vir mais. Muitos se questionam. Eu e você andam na rua que nem aquela viúva. Sorriso no canto da orelha. E tem sonhos mortos dentro da nossa casa. As pessoas vão dar paz no Senhor, você vai dizer assim, vai tudo bem, mas só Deus sabe como é que você deixou tua casa. Aleluia! Vai tudo bem, mas só Deus sabe como é que anda teus projetos. Vai tudo bem, mas só Deus sabe as alianças que você tem feito como homem. Vai tudo bem, mas só Deus sabe como é que teu chamado está se arrastando. E a gente agora vai renovar a aliança nessa noite. Aleluia! Josué, no capítulo 24, versículo 15. O texto, versículo 14, ele já está dizendo assim, ó, a renovação de aliança. Olha o texto da mensagem. O 15. Vamos ver como eu estou enxergando. Porém, se vós parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servir. Se aos deuses a quem servirás, vossos pais, que estava dali do Eufratai, ou a Deus dos amores, em cujo terá habitais, eu, a minha casa, serviremos ao Senhor. Você quer sua casa serva a Deus? Você tem que ser esse vaso aí, pode estar quebrado, não vem para a esperança. Quando essa mulher, ela sai para fora da sua casa, tinha muita gente que olhava para ela e dizia que ela estava morta, que o sonho estava morto.
Tem muita capa dizendo para mim e para você que você não pode pregar, que você não pode colocar mais. Tem muita capa dizendo aí que você vai correr nessa frente de batalha. Mas eles esquecem que a sua aliança é com eles. Eles esquecem que a flecha vai encontrar, ele pode estar onde estiver. Entenda uma coisa aqui. Quando você colocar a sua casa e a sua família debaixo da presença das mãos de Deus, aquelas promessas que Ele fez, as grandes promessas que tem no teu ministério, no ministério da tua casa, vai começar a acontecer. Mas pastor, eu já coloquei. Não se preocupa não. Se tua mulher não quer fazer, Deus vai tocar nela um dia, vai tratar. Se teu marido não quer fazer, Deus vai tratar. Se teu filho não quer fazer, Deus vai colocar dentro da mão e vai começar a passar para o bicho, vai querer fazer as coisas de Deus. Tem que ter para em nome de Jesus.